povo de Israel saindo do Egito, última praga, morte dos primogênitos, aquela noite fatídica, uma choradeira no Egito. Deus fala assim: Moisés, pede para o povo, pedir para os egípcios ouro, prata e tecidos. E curiosamente, surpreendentemente, naquela noite fúnebre, eles foram bater na porta dos egípcios e eles deram. A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios e eles lhe davam o que pediam. O que isso é um saque? O que eles fizeram com os egípcios? Espera lá, 400 anos de escravatura. Saiu barato para os egípcios. O que eles tiraram do Egito, saiu barato essa conta. Mas olha que loucura! Naquela noite, um povo que era cativo, escravo, ele é preservado da morte, porque comeram do cordeiro assado no fogo, com a sangue na porta. Na manhã seguinte, nenhum enfermo, nenhum doente, de qualquer idade, e com ouro, prata e tecido. Espera aí, para onde que eles estavam indo? Para Dubai? Acho que a região deve ser por lá, mas eles estavam indo para o deserto, certo? Com tudo isso aí, ouro, prata e tecidos. Naquela noite, Deus deu saúde e prosperidade para eles. Lembra que eu falei semana passada de Melquisedeque, Abraão se encontra com ele? Primeira coisa que Melquisedeque, que era o Senhor Jesus encarnado ali, primeira coisa que ele oferece a Abraão, o que foi? Pão e vinho, ceia, que representa na Bíblia saúde. Depois o que Abraão fez? Deu o dízimo. Aquilo abriu as comportas do céu e Abraão se tornou muito rico. Ele não deu o dízimo uma vez. Ele dá todo mês. Você quer que a Bíblia fala que ele dá todo mês? Mas o filho dele fazia a mesma coisa, o neto dele fazia a mesma coisa. Isaac e Jacó. Então, a primeira história ali, nesse sentido, tem lá a manifestação da saúde, da cura, da cura das enfermidades e da prosperidade. O povo sai do Egito saudável, nenhum enfermo, e cheio de prata, ouro e tecidos. O que Moisés foi pedir para o faraó mesmo? Qual foi o pretexto quando ele pediu para que o povo saísse lá do Egito? Vocês se lembram? Fazer um sacrifício, fazer uma adoração. Ele sai, Moisés sobe no Sinai. O que Deus fala com Moisés naqueles 40 dias? A planta, o projeto arquitetônico do tabernáculo. Fala para mim. O que eles fizeram com o ouro, com a prata e os tecidos? O tabernáculo. Tinha um propósito. O tabernáculo, ele era de uma... Bom, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha tecido, e duas pessoas foram capacitadas por Deus para fazer obras de arte maravilhosas. Então era um negócio maravilhoso. E da onde veio aquilo? Veio lá dos egípcios. Tinha um propósito de eles entrarem no deserto com toda aquela prata, ouro e tecido. Tinha um propósito, fazer a casa de Deus. Por que eu pus aqui uma foto da Universidade Mackenzie? Como é que é o nome inteiro da Mackenzie? Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, um exemplo nosso pertinho aqui, Mackenzie, ele foi fundado por uma igreja, como tem tantas outras universidades, hospitais, que foram fundados por igrejas. Então vamos lá, sai do Egito com ouro, prata, tecido, para fazer o tabernáculo, a casa de Deus. Malaquias fala o seguinte: trazei todos os dízimos, casa do tesouro. Tabernáculo, quando entraram lá na Terra Prometida, deixou de ser necessário quando Moisés faz o templo, casa de Deus. Não houve nenhum prédio com aquela riqueza. Não houve. As paredes eram revestidas de ouro. Era um negócio suntuoso. A casa de Deus, a riqueza ali na casa de Deus. Demolido lá o templo de Salomão, veio Herodes e fez outro templo, né? Aí Jesus olha, fala o seguinte, em 3 dias, o que ele vai fazer? Vai derrubar e reedificar. Do que ele estava falando? Estava falando de outro prédio? O que ele estava falando? Do corpo dele, templo. Então hoje, o que é a casa de Deus? É esse prédio? A casa de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo. Olha só, o investimento daquilo que eles receberam no Egito era para a casa de Deus. Malaquias fala, traz os tesouros para a casa de Deus. Aqui eu estou mostrando o exemplo do Mackenzie, como tantas outras no mundo inteiro, igrejas que fundaram
universidades, escolas, creches, hospitais, clínicas de recuperação. Mas com o que eles construíram, gente? Com fé? Com o que eles pagaram as empreiteiras? Com esperança? Com dinheiro. E muito dinheiro. E muito dinheiro. Percebe que a igreja ela se torna a convergência de Deus. Estou falando da igreja batista bíblica, eu estou falando que a igreja, o corpo de Cristo, ele é o grande investimento que a gente tem em todos os tempos. É o grande propósito financeiro para que sejamos abençoados e abençoadores. Esse texto aqui de Romanos, eu já falei outro dia aqui, fala assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eu vou invocar aqueles que não creram? Como crerão quem não ouviram? Como virão se não a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A pregação do evangelho é feita por pregadores. E aqui está escrito, se não forem enviados. Não é o cara investiu na ida dele. Não, alguém investiu. Então quando a gente investe, vou colocar o exemplo aqui do Mackenzie. Quem investiu na igreja presbiteriana lá 100 anos atrás, investiu, nem sabia em quê, mas que ia ser uma universidade, que ia ser abençoadora. Estou falando que é a melhor universidade? Não, estou dizendo o seguinte, é um centro de ensinamento, de ensinamento cristão também. Percebe? Não tinha noção que em 100 anos, 150 anos atrás, investiu nisso. O que ia dar? Não tinha noção. Mas esse é um propósito. E a igreja foi usada por isso. Então, enviaram, sim. Essas igrejas que fundaram essas coisas são enviados de Deus para fazer coisas. Falei então que a igreja ela é um foco do investimento do reino de Deus. Então o que eu estou dizendo com isso? Os exemplos que eu coloquei aqui. Quando Deus te dá prosperidade de maneira excessiva, quer dizer, você já usou para aquilo que você queria, você para os seus desejos, não, vou guardar. O que a Bíblia fala que esse é ok, mas é o menos importante. O mais importante é investir. A gente tem oportunidades e mais oportunidades de investir, né? Então, a gente fala aqui, sempre aqui do problema Larnefest, é um investimento, gente. É investimento em quê? Em dinheiro que você vai ter na sua conta? Não, você vai ter criança que vai ser gente que não vai morrer. Você investe lá numa clínica de recuperação, é investimento no cara que estava quase morrendo, ele vai ser recuperado, né? E vai, sei lá, com que vai desencadear isso de coisa boa. Então, quando você investe, né, em missões, igreja, qualquer tipo de área que vai abençoar outro, isso é investimento em vida. Quando você investe, e eu estou falando que esse conglomerado todo se chama igreja, né? Você não vai investir lá numa obra, sei lá, que cultua o Satanás, investe numa obra cristã. Temos aqui, por essa igreja, vou pegar o exemplo dessa igreja. É legal as pessoas terem uma boa experiência. É legal alguém chegar aqui e ser bem tratado, ser bem servido, ter ar-condicionado. Gente, eu fico vendo umas igrejas hoje que eu vejo que tem condição de colocar isso aqui, gente. E fica o povo lá se matando de calor. Mete um ar-condicionado, caramba. Ah, mas é caro, vai aumentar a conta de luz. Propicia conforto. São caras não vêm também. Percebe? Tivemos aí o café recentemente. Então, vamos lá, quem puder patrocinar outro, legal, porque alguém pode vir e participar de um café bacana. Ah, mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? É lógico que tem. Você está propiciando, você está abençoando alguém. Toda prosperidade tem um propósito. Eu já falei aqui, mostrei os textos, que Deus, quando Ele abençoa, Ele vai abençoar naquilo que você necessita, naquilo que você deseja, e ainda sobra. Ou seja, mas na minha casa não é assim, minha conta não é essa. Irmão, põe a mão na cabeça e vê como Deus tem te abençoado. Vê as coisas que não têm acontecido na sua casa e que acontecem nas outras. Então Deus Ele te dá muita riqueza, muita fartura. Mas hoje, do jeito que estamos, cara, abre seu guarda-roupa. Você usa tudo aquilo lá? Você tem tanto corpo para usar tudo aquilo lá, né? Eu já tive experiência de ganhar roupa de outros. Foi muito importante para mim. Então eu gostei muito de ganhar roupa usada. Foi muito útil para mim. Então eu valorizo isso porque eu passei por essa experiência. Então eu imagino que as pessoas gostem disso também. Percebe que a gente já consegue hoje, né, ser abençoador? Certo? Estamos falando, em última instância, aqui de igreja. Né? Que a igreja ela tem que ter a vocação, o chamado de abençoar outros, né? De ser abençoadora. Ah, não vou investir naquela igreja porque os caras não gastam direito. Ok, mas investe em algum lugar, outra igreja que você acha que deve, sei lá, não importa. Mas é importante investir na igreja porque a gente tem uma estrutura legal para que a gente consiga oferecer o melhor serviço. A gente quer oferecer melhor serviço para as crianças, né? Domingo passado, esse salão aqui não tem ar-condicionado. Mas já está no consenso aqui que a gente quer com tudo com ar-condicionado, né?
e eu aprendi com um grande filósofo da atualidade, chama Carlos Gabriel, que a visão tem que ser maior que o recurso, né? Mas tem dinheiro para isso? Então eu falei assim, mas tem que ter a visão, né? O recurso Deus ele manda para a gente. Então a gente tem aqui, domingo passado nossa, esse salão aqui estava insuportável de calor. E a sala das crianças lá com 2 ventiladores assim, né? Não faz, é inofensivo, né? Então, graças a Deus, né? A gente teve essa capacidade, essa igreja teve essa capacidade de rapidamente, já comprou 4 ventiladores grandão para 2 salas, do lado vai instalar amanhã. Mas isso aqui vai custar caro, vai acabar o calor. Não, mas se tiver calor domingo, gente, que se dane as crianças, que se dane os tios lá. Percebe? Então, quando você está investindo na igreja, você está investindo em vidas. E vai entrar mais quando sair mais de você, viu? Quando a água fluir, Deus não vai deixar o teu reservatório parar, não.